alianças com outros países, tá? E iniciar uma forte campanha anti-chinesa que chega a ser bizarra. E é engraçado, a nossa classe média, e a nossa classe média colonizada, os descendentes daqueles que no século XIX diziam que o Brasil era um país europeu, porque era povoado só de brancos e tinha um regime político europeu, a monarquia com uma dinastia europeia, tá? Essas pessoas fazem campanha contra produtos chineses aqui e pegam um avião no fim de semana e vão para Miami, Nova York, comprar produtos chineses. Tá? É muito interessante. Para churrasco de fim de semana é um prato cheio. Eu sempre me divirto, conversando com quem não quer nada e deixa a pessoa gaguejando. Mas escuta, o que comprou? Tal coisa. Isso não é chinês? Não, mas é nos Estados Unidos. Tudo bem. Os muçulmanos têm que ir à Meca, os nossos colonizados têm que ir a Orlando, a Las Vegas, Nova York e assim por diante. Tá? Agora, há uma coisa muito séria com a qual eu tenho conversado com os especialistas nos Estados Unidos, que é o seguinte: os Estados Unidos continuam tendo uma máquina impressionante, etc. Ninguém consegue. O pessoal lá no norte tem gerado uma série de trabalhos sobre a modernização militar chinesa, a tentativa de recuperação por parte da Rússia, etc. Então, isso é uma coisa. Os Estados Unidos ainda está muito na frente. Mas o professor Enéas tocou num ponto que é essencial. Não é só o dado quantitativo que conta, mas são certas mudanças profundas que estão acontecendo. E aí o que chama a atenção é a deterioração interna dos Estados Unidos. Deterioração em que sentido? Não é só da infraestrutura, da economia, essas coisas palpáveis, mas a sociedade americana ela está entrando num processo de decomposição de valores, de formas de organização. O sistema político já não é mais o que ele era, ele continua existindo da mesma forma, mas ele tem um outro conteúdo nos dias de hoje. Tá? E, então, esse processo mostra sinais de forte regressão na sociedade americana. Tá? E isso repassa para a agenda internacional, ou seja, os Estados Unidos têm passado para o exterior problemas seus que são internos. Eles não conseguem mais operacionalizar separadamente a esfera interna e a esfera externa, seja nos aspectos econômicos, seja nos aspectos políticos. Porque, vamos dizer assim, a pior coisa que pode acontecer, como diz o provérbio, é um mentiroso, é quando ele começa a acreditar nas suas mentiras. No caso, eu diria assim, uma manipulação feita sobre uma série de pontos da agenda internacional, como terrorismo, etc., né? Quando o país inteiro começa a funcionar nessa lógica e que ela escapa do controle de um grupo de experts que simplesmente manipula isso aí, nós entramos num campo muito perigoso, onde eles têm dificuldade de enxergar quais são os seus adversários reais, onde é que eles podem focar a sua força e agir. Tá? Ela tem sido um pouco desperdiçada nesse sentido de falta de coerência. E aí a gente vê o contrário, a China, como ela vem, ela faz oscilações porque ela é flexível sim na sua estratégia, ela sabe recuar, sabe acomodar. Muito mais importante que a eleição americana, que teve dias atrás, foi a recomposição da autoridade na República Popular da China no Congresso, que foi feito, a redução do número de membros para dar operacionalidade, a facção que ganhou, que é uma facção que tenta segurar um pouco as questões sociais, né, e se preparar para um momento internacional que vai ser de grande mudança. A Europa sofre crise do euro e a crise da integração. Né? Ela, de certa forma, muitas das pedras do muro de Berlim caem em cima da Europa Ocidental sem se darem conta, né? Aquela classe média nihilista de Berlim Ocidental, não todos, mas aquelas rebeldes sem causa, ficaram lá comemorando não sabiam o que, tá? E não se deram conta de que entrava um momento de incerteza para toda a Europa. E uma das coisas que aconteceu é que nós estamos vendo hoje uma cisão dentro da Europa. De um lado, a Alemanha, de certa forma secundada um pouco pela Itália, em termos de
relação com a Rússia, ou seja, uma ideia que a Europa deve procurar o parceiro na vizinhança que tem dinheiro, que tem petróleo, gás, urânio, etc., que precisa importar tecnologia, bens de consumo e uma série de outras coisas na indústria aeroespacial que permitiria a Europa se recuperar, de uma posição subalterna. E a posição inglesa e francesa, que tem sido, pelo contrário, de hostilizar a Rússia, de tentar ter uma relação de aliados concorrentes com os Estados Unidos. Veja, concorrente no quê? Vamos falar primeiro também de uma outra coisa, a decomposição social na Europa. A Europa, ela tem um déficit populacional já há bastante tempo. Países que tiveram 62 milhões de habitantes, hoje tem 57. França, Inglaterra, e a maior parte da composição étnica dessa população já é de gente de outros lugares que se colocou ali. Então, há um problema de compreensão. Essa população tem se expressado eleitoralmente no voto na extrema-direita. E isso não é mais, porque há muita campanha contra, e isso é uma resposta de quem não tem resposta. Não é porque nós vamos viver como crítico, não é só o aspecto de que a população acredita que, voltando ao nacionalismo, etc., a xenofobia conseguiria reverter o quadro de erosão do welfare state europeu, mas que as próprias elites europeias têm sido absolutamente incapazes de comprar uma ideia nova para a crise. Ou seja, é uma crise, como ele diz, de liderança. Ou seja, você só consegue manter liderança na Europa porque o pessoal é muito acomodado. É uma sociedade de consenso. Quando tem essas revoltas, se revolta um pouco, toma uns banhos de bombeiro lá, e eles não têm uma proposta alternativa. Eles são contra o poder que lá está, mas eles não têm um projeto de uma sociedade nova. Eles simplesmente estão lamentando serem desinseridos no sistema. Como é que é? Desincluídos. Aqui é um projeto de inclusão. Aqui nós somos muito acríticos. Nós vamos fazer inclusão social. Beleza, mas em que sociedade? Em que estrutura social? Nós estamos gerando o que com esses estágios incluídos? Qual é a perspectiva que eles têm ao entrar num shopping para simplesmente comprar um telefone celular? Quando isso aí diminuir, para que lado eles vão ir? Essa é uma pergunta que eu faço todos os dias. Eu fico olhando, quando eu sou obrigado a ir nesses lugares, eu fico olhando as pessoas, sabe? Como elas estão ali, como tem pessoas mais simples comprando, etc. Como é que eles vão ser? E na Europa, o problema deles é o seguinte: são uns alienados que estão sendo desincluídos. E aí eles não sabem o que fazer, se tiram pela janela. Os jovens vão na rua fazer protesto, os jovens representam uma proporção ínfima. Como diz o Emmanuel Todd, eles não têm massa crítica mais. Não é como num país do terceiro mundo que é assim, a juventude se levantou. Quando você está falando de milhões e milhões e milhões de gente. E lá, muitos prejudicados têm acima de 60, de 70 anos e não têm a mesma força combativa que tinham no passado. Então, isso é um problema grave. Uma hora e meia para mim. O mundo é assim. Bom, uma outra coisa que é muito importante, é o seguinte: a tal de primavera árabe, desculpem, assim como ninguém fez uma análise decente do fim da União Soviética, ou quase ninguém compreende direito o que aconteceu no Oriente Médio. Mas algumas coisas, tem manipulação ocidental? Tem. Tem. 5 anos, 10 mil jovens egípcios tinham feito cursos à distância ou participado de programas ou formação no exterior na área de democracia, direitos humanos, governança, tudo teoria financiado pela USAID. Nós temos o nome das organizações. Eu tenho
informação para não irritar o leitor. É a Primavera Árabe. Tá? Então, está ali o nome das organizações, quanto eles têm gasto nas chamadas nas revoluções coloridas. Tá? Ou seja, isso tem acontecido. Ah, mas o Mubarak não era amigo? Era, mas os amigos não duram para sempre. Eles se desgastam e, para sobreviver, eles começam a procurar novos amigos. Tá? 2, e sim, há uma revolta árabe, mas há revoltas. É como as revoluções de 1848, são causas múltiplas. Tá? E o mundo árabe está passando por uma transformação muito grande e, pasmem vocês, tá? Está dizendo que está cansado demais, está meio. Mas o Oriente Médio não é que esteja buscando a democracia ocidental, não é isso. Ele é positivo no sentido da evolução demográfica e da revolução. Tá? Então, basicamente, tem uma teoria que mostra assim: aumenta a alfabetização masculina, os homens liderando a sociedade toda derrubam o regime, tá? Instaura-se um outro regime, as mulheres vão ganhando mais espaço para a sua devolução educacional, e hoje no Oriente Médio a alfabetização das mulheres cresce em progressão geométrica, enquanto dos homens cresce em progressão aritmética, e fazendo isso elas reduzem a taxa de natalidade, porque a mulher é que comanda muitas coisas, tá? Inclusive no Oriente Médio. Tá? Então, o Irã, ao contrário do que se diz, é um país de forte tendência democrática, e que diz o Emmanuel Todd, só não é uma democracia exemplar porque não os deixam em paz. Ninguém olha para o outro lado do Golfo, onde está a petromonarquia saudita, tá? Absolutista, nega à mulher o direito de igualdade mínima, ou seja, não é negar juridicamente, eles não consideram, de coração, eles não consideram a mulher um ser da mesma qualidade, tá, de um homem. Eles têm todos os tipos de punição, 10 vezes piores que no Irã, não há votação, tá? E não tem ninguém fala nada. É maravilhoso, não é? Então, por que está acontecendo isso? Os países, tá? A Inglaterra e a França, vou dizer assim, só telegraficamente. A Inglaterra e a França aproveitaram a confusão para pegar um tipo excêntrico chamado Gaddafi, que tinha um enorme país, muito dinheiro dos bancos europeus, pensando em tirar esse dinheiro desses bancos que estavam com crises grandes e levar para fora. Não quiseram comprar os tais de caças Rafale, tá? E foi assim que o amigo Gaddafi foi atacado pelo amigo Sarkozy e pelo Cameron, que não só fizeram a guerra, a revelia do mandato da ONU, tá? Fizeram a guerra, destruíram a infraestrutura, pegaram o dinheiro que estava no banco e botaram lá toda a sorte de facções que estão se matando até hoje, tá? Num avanço muito interessante do terrorismo islâmico. Então, tentando fazer a mesma coisa na Síria, visando o quê? Visando preparar a guerra contra o Irã. Tá? É só isso que está acontecendo. Pouco interessa quem é o Hafez Assad. Tá? O Assad não é uma maravilha, eu não gostaria de morar lá sob suas ordens, tá? Mas o que vem dali são mercenários pagos por outros mercenários estrangeiros, muitos deles, pagos a preço de ouro pelas petromonarquias, para derrubar aquele regime, tá? Israel fica quieto assim, porque de um lado lhe gusta porque enfraquece o Hezbollah, mas por outro lado o caos ali preocupa muito, tá? Então há uma certa competição entre a Europa e os Estados Unidos no Oriente Médio, tá? E aqui eu vou dizer o seguinte: Israel se torna um pouco um aliado inconveniente para os Estados Unidos. Na administração Obama tem sido visto com toda a clareza, e o Obama disse o indizível. O Obama disse naquele discurso da Primavera Árabe que tem que se constituir um Estado palestino nas fronteiras de 67. Nunca, jamais, uma autoridade americana disse isso. Tá? Então, na verdade, há sim uma competição entre europeus e norte-americanos naquela área ali, e isso aí se vê através da formação de uma geopolítica no Saara. Ambos estão loucos para expulsar os franceses,
os chineses, mas quem se instala ali? Porque a crise europeia é muito mais profunda do que parece. Tá? A Rússia, para terminar aqui, a Rússia, ela está chamada de emergente, mas a Rússia é um pedaço sobrevivente de uma superpotência. A Rússia não é nem sombra do que foi. Mas a Rússia hoje, ela age no mundo não só exportando petróleo, armas e commodities em geral. A Rússia hoje é jogadora do mercado de petróleo. Ela compra companhias, ela investe em prospecção em outros países, tá? Porque as repúblicas separatistas tiraram a população e deixaram um vazio demográfico em todas as riquezas. Então, do ponto de vista per capita, a Rússia tem possibilidade de jogar no plano internacional. Mas ela é muito frágil, ela vai ser reconstruída a pouco, ela é extremamente traumatizada. Tá? Quando pensar a reação da Rússia, pensa num cara que foi agredido no meio da rua e espancado, teve órgãos decepados. Essa é a Rússia na cabeça. Tá? É isso que está faltando para a gente, é não ler o Economist no New York Times e depois dizer, eles deram boas informações sobre a Rússia. Tem que saber como é que os caras pensam e sentem, o povo e a elite. Tá? A China já foi falado aqui e eu agregaria uma coisa. A China está fazendo um esforço enorme para evitar que a guerra se alastre mais e que possa vir a se tornar uma guerra mundial. Sim, nós estamos numa fase de descontrole onde os mais armados são os mais endividados, tá? Os mais atingidos na sua percepção de poder, tá? Que também o Nézio mencionou muito bem. Esse elemento subjetivo é decisivo porque nem todo mundo age pela mais pura razão. As pessoas agem pela percepção que eles têm do que está acontecendo. Tá? Então, para quem esteve sempre acostumado a ganhar, tá? De repente é um mundo obscuro que começa a se desenhar, um mundo de incerteza, e daí quando a gente vê os telegramas do Wikileaks, a gente vê o que pensam realmente. Tá? E do ponto de vista, para encerrar, do ponto de vista dos emergentes, eu acho que há, infelizmente, muita vacilação. A China consegue, mais ou menos, ter um controle bom no seu meio. A Rússia é um controle que está aumentando, mas que é parcial. Coisas como as roqueiras, Buster-Riots, não são incidentes folclóricos, são incidentes preparados para gerar crises, né, de desgaste da legitimidade do país. O Brasil, são países que são muito frágeis ainda. O ponto da vontade de estabelecer uma vontade política, um projeto coerente, mais ou menos aceito pelo conjunto da sociedade, é muito fraco ainda. Então, a política do país é vulnerável e sujeita a retrocessos ainda. Entende? Então, nós temos uma série de dificuldades para enfrentar essa conjuntura. A gente continua ainda pensando que, Deus, o Brasil fez o mundo, né? Deus está longe de Deus e também longe das grandes crises e dos grandes problemas. Mas hoje não é tão simples assim. Tá? Então, quando eu vejo como as pessoas se encaixam no debate, dizendo que nós não judicializamos por culpa da China, porque a China está comprando commodities. Bom, mas o que o pessoal faz com o dinheiro? Faz pessoas que não têm casa comprarem carro. Tá? Pessoas que não cuidam da sua educação ficam só andando de avião. Tá? Pessoas que, enfim, não tem transporte público, etc., não cria um clima de felicidade eleitoralmente bem recompensado, mas e aí? O que temos de sólido e de irreversível nisso aí? E como é que está a consciência das pessoas? Tá? E quando a gente vê muitos beneficiados do processo, também às vezes exprimem votos muito bizarros e estranhos. Tá? Então, esse é um problema. Tá? A Índia vai indo daquele jeito e tal. Quem olha de um lado diz que a Índia é muito maravilhosa e tal. Quem olha do outro diz que a Índia pouco mudou, tá? Que ela continua a mesma. Então, nesse cenário, quem é que vai ganhar, quem é que vai perder? Quem errar menos vai ganhar, quem errar menos e errar em coisas menos sérias.